Chama-se individualidade biológica, o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais entre si. E é com esse trecho que a gente inicia mais um episódio do Café com Corrida, podcast da Golfit Assessoria Esportiva. E meus caros, Xande... Tudo certo, galera? Neto, tudo beleza. Márcio. E hoje a gente vai conversar sobre os princípios do treinamento desportivo, mas a ideia não é vir aqui falar sobre o que o livro está trazendo, claro, um pouco sim, mas tentar transferir para o nosso dia a dia para que os nossos alunos, também os nossos colegas entendam um pouco mais como isso se transfere para o treino, o dia a dia, o planejamento, né, gurizada? É isso aí, eu acho que essa segunda edição aí do episódio, né, tá bem legal, né? A gente tem um feedback bem positivo aí do último episódio e a galera tá empolgada aí com o Café com Corrida, né? E muita gente fica em dúvida, né? Por que princípios do treinamento esportivo? Mas basicamente é aquilo que rege e o que a gente respeita quando vai planejar o treino de vocês. Não é algo tirado da cabeça, né? A gente leva em consideração muitas coisas para planejar. E eu acho interessante a gente começar aqui com o princípio da individualidade biológica, que eu citei uma parte ali no iniciozinho daquele trecho, e o Márcio vai contar aí um pouquinho para a gente. Márcio. Beleza, vamos lá. Boa tarde, galera. Bom dia para quem está assistindo também. Estou aqui com o meu cafezinho sem açúcar na caneca da Golfit. Falar um pouquinho sobre individualidade biológica, né? Foi o que o cara praticamente já citou ali o que é individualidade biológica. É até difícil de falar, né? Trava a língua. Bom, individualidade biológica é nada mais que cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então, a gente tem vários tipos de pessoas e cada pessoa é um organismo, é uma pessoa diferente. E ela vai responder ao exercício de maneira diferente. Então, isso é muito legal no nosso dia a dia, né? Resumir, a teoria é isso. Cada indivíduo responde àquele determinado estímulo de maneiras diferentes. O mesmo estímulo, tá? No dia a dia, o que isso representa? E é muito comum, um aluno entra com um amigo na assessoria e acaba se comparando, né? Eu entrei junto com o Kairan, tô aqui, mas o Kairan tá correndo mais rápido que eu. E pode até ser que vocês façam um treino parecido, só que, de acordo com esse princípio da individualidade biológica, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração, que é o histórico do aluno, né? A genética do aluno, o dia a dia desse aluno em relação à disponibilidade para treinamento, trabalho. Então, a gente tem muitos pais de família, mães ali da Golfit, que fazem atividade física como um esporte de lazer. Só que é claro que, como não é sua atividade principal, então é uma atividade que vem após o trabalho, uma noite mal dormida. Então, nós como treinadores temos que entender que cada indivíduo é um indivíduo diferente e adequar o treinamento para que ele possa tirar o melhor rendimento de cada da atividade, respeitando o aluno, né, a pessoa. Então, resumindo tudo isso que eu falei, entender que o Xande é um aluno e o Kairan é um aluno, que vão interpretar e responder o mesmo treinamento de maneiras diferentes. No resumo, eu corro melhor que tu, né, mano? Isso aí, diz no resumo, né? Na teoria ou na prática. E é por isso que a gente bate tanto na tecla de não fazer o mesmo treino, duas pessoas, né? Não copiar o treino do coleguinha, porque vai dar diferente. Até certo ponto, principalmente quando é iniciante, algumas coisas vão funcionando, né? Mas depois um vai conseguir progredir mais que o outro, um vai precisar mais de volume, outro mais de intensidade, outro mais de descanso, outro vai recuperar mais ou menos, né? Por isso que quando o aluno entra na Golfit ali, a gente faz o teste de desempenho para identificar o condicionamento físico atual daquele aluno. E eu digo atual porque ao longo do processo de treinamento você vai melhorar e a gente vai ter outros retestes para adequar, para trabalhar diante da sua realidade naquele momento, né? Então, o teste serve para individualizar cada vez mais o treinamento. Beleza. Agora a gente vai passar para o princípio da adaptação aqui, mas antes a gente gostaria de falar aqui como primeiro episódio que a gente está com um parceiro aí nos apoiando, vai logo mais aparecer aí na tela, que é a distribuidora Santa Lúcia, né, Neto? Isso aí, distribuidora Santa Lúcia, que é um parceiro de longa data, né? Que está com a gente há muitos anos, desde há muito tempo, desde
acredito, desde 2018, 17 ou 18. Acho que 17. Né? Acho que 17. Então, desde os primórdios aí da GoFit, né? Na pessoa da Deise e do Guto aí, que são parceiros e amigos, né? Mas, né? De todo o grupo Santa Lúcia. E é isso aí, o lema deles é a energia de quem sabe onde quer chegar, né? E a gente ir além. Então, é sempre ir além com esses parceiros aí que querem colocar energia na gente. Tamo junto. Desde o início acreditaram na gente, né? Isso. Então, isso aí. Perfeito. Xande, princípio da adaptação. Beleza, boa tarde, galera. Esse é um princípio também, né, muito importante, que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai lá planejar os treinos da galera, montar os treinos, enfim, né. O nosso organismo, ele responde a certos estímulos, né, e esses estímulos são as adaptações que o organismo vai sentindo conforme o passar do tempo, né. A gente tem estímulos leves, estímulos moderados, estímulos fortes e estímulos muito fortes, né. Então, na ideia, a gente tem que ter essa variabilidade de treinos, ter essa variabilidade de adaptações para o organismo ir se adaptando e ele conseguir gerando estímulos novos e com certeza vai melhorar, né? A gente está falando aí em corrida, ciclismo, qualquer esporte, né? A gente precisa ter essas adaptações, né? E varia de acordo com o seu estímulo, né? Com o estímulo que tu dá no organismo, né? Estímulos leves provocam quase nada de adaptações, né? Moderados já vão estimular um pouquinho. Os estímulos fortes são os que mais geram adaptações no organismo, né? E os estímulos fortes, a gente tem que ter um cuidado para a gente dar esse estímulo no momento certo do período de treinamento que a pessoa, que o atleta se encontra, né? Porque esses estímulos, eles podem machucar, né? Eles podem trazer algum dano, né, no organismo, musculatura, articulações, enfim, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, esse é um dos principais, digamos assim, né, estímulos que a gente tem que levar em consideração justamente pelo princípio do treinamento. E a gente consegue observar isso no treinamento do dia a dia, porque quando o aluno recebe a planilha de treino lá, vai ter estímulo leve, vai ter estímulo mais forte, vai ter um mediano ali e, por exemplo, o bem leve ele não causa adaptação, mas ele é importante para recuperar de um estímulo que foi dado muito forte, que é o que vai causar adaptação. Então, não dá para treinar só muito leve, mas também não dá para treinar só extra forte. A gente vê muito na literatura aí que o pessoal, geralmente, né, a galera aí tem que treinar 80-20, né? 80% são estímulos leves, né, para recuperar, para te conseguir manter, e 20% são essas adaptações, esses estímulos mais fortes, né? Justamente para a galera conseguir se manter treinando por mais tempo e com certeza sem lesões, né? Daí a importância, né, do treino regenerativo, né, e respeitar, né, os alunos aí, respeitarem o treino regenerativo, porque ele faz parte do estímulo leve, que vai preparar, né, ajudar na recuperação e preparar para um estímulo que vai vir mais forte. Mas a gente tem que também dizer que o estímulo forte, o estímulo ali que vai gerar essas adaptações, ele é muito importante, porque às vezes a galera tem medo, né, de fazer um tiro, tem medo de correr forte, não, mas na planilha lá vai ter um dia do treininho forte que tu tem que fazer, né? Sim, se poupar no regenerativo, no leve, para entregar o que tem que ser entregue no forte, né? Então, está tudo bem certinho, tudo bem organizado para que gere uma adaptação positiva. Partindo para o da continuidade, Neto. O princípio da continuidade. Então, na verdade, esse é um princípio muito interessante porque ele diz respeito ao histórico do cara, daquele indivíduo. Então, se a gente acumula treinos, então a gente consegue ter o que a gente no dia a dia e no popular as pessoas falam de memória muscular, né? Aquela ideia de memória muscular, eu tenho memória muscular, diz respeito ao princípio da continuidade, que é justamente essa bagagem que aquele indivíduo traz, né? De tempos de treino, de vários anos de treino, né? E aí a gente tem uma maior e uma melhor e uma mais rápida adaptação à atividade proposta, né? Então é basicamente isso. E a gente vê muito comum a gente pegar essa galera que vem, que muitas vezes tem uma bagagem em algum outro esporte e se adapta rápido à corrida, em função do princípio da continuidade, né? Há de se dizer também que não dá, mesmo corredores, né, para se comparar, quando a gente compara, não dá para comparar, não é comparável um corredor experiente de 12, 15 anos de prática para um de 2 anos, né? Por quê? Aquele de 15 anos ele tem toda uma bagagem, todo um lastro aí, né, acumulado de treinamento, né, residual ali. Então
Então ele vai se adaptar um pouco mais rápido, ele sabe o que ele está esperando, o corpo dele também já está bem adaptado àquilo. E é diferente do que pratica há menos tempo, que ainda está em construção, né? Então o princípio da continuidade diz respeito a isso aí. Isso aí também a gente tem que muito ligar aquela galera que quer partir para maratona, né? Fazer uma meia maratona. Rápido, né? Tem pressa. Não, tem que ter o acúmulo de bagagem, não adianta tu começar e já querer pular etapas, né? Exatamente. Então tem que ter uma continuidade nos treinos aí, acumulada, 1 ano, 2, 3, 4 anos para partir para maratona, 2 anos para partir para uma meia maratona, enfim, né? Então esse é um dos princípios mais importantes também, né? É engraçado isso aí para quem está começando agora na corrida, já pega esse mundo da internet, do Instagram, das redes sociais, começa a correr, a evolução é muito rápida, né? Mas eu lá há 15 anos, quando eu comecei a correr, maratona nem pensava, né? Até quem corria há muito tempo falava muito pouco de maratona. E esse fenômeno da internet, das redes sociais, tá apressando muito a galera. Então é o que mais pega, né? O cara começa a correr 1 ano, ele já acha que já tem que estar para maratona. E não é bem assim. Tem que ter uma bagagem, tem que se preparar para você chegar na maratona e se manter, né? Não é fazer uma vez e nunca mais conseguir correr. Já bastante briga com isso, né? Nossa, é o que mais acontece, né? Porque É frear. O nosso papel é também de frear, mas às vezes isso acaba frustrando, né? Quem tá com a expectativa muito alta, mas é nosso papel. E a gente vê nas provas, né? Nas provas você vê o pessoal, até na última que a gente foi em Porto Alegre, eu lembro bem, tava no quilômetro, o pessoal fazia o retorno no quilômetro 10 ali, e a galera da maratona, tinha gente passando ali no 10, já se arrastando, andando. Eu falei, cara, como que um cara desse vai fazer a maratona se no 10 ele tá assim? Então é claramente o cara que evoluiu sem estar preparado, né? Sem tempo, né? Beleza. Aqui a gente já parte para o princípio da sobrecarga, que ele diz respeito a algumas indicações de variáveis ali que compõem o nosso treinamento. E na corrida a gente vê muito o volume e intensidade. Então, basicamente, a gente joga com esses 2 principais aí, depois a gente vai ter outro princípio ali que diz que é relacionado a isso, mas quando a gente vai lá, um treino contínuo do final de semana lá, que geralmente a gente coloca um mais longo lá, a gente vê uma predominância de volume, maior distância, treino de tiros, maior intensidade. Então a sobrecarga ela está associada a essas variáveis, claro, tem outras aí, mas na corrida a gente consegue ver isso bastante aplicado, né? E essa sobrecarga, ela está muito relacionada também à distância que o corredor quer fazer, né? Ele quer fazer uma maratona, ele vai ter uma sobrecarga muito maior, né? Ele quer fazer uma meia maratona, uns 5 quilômetros, depende muito disso, né? Mas, enfim, é muito importante. E já relacionado a isso, então temos o princípio da interdependência, volume e intensidade, né, Márcio? Isso, esse princípio basicamente é sobre o volume, né, na corrida, falando da corrida, volume é a distância, a intensidade é a velocidade, o pace, né, que você corre. E esses 2 princípios, eles trabalham de forma interdependentes, né, então se um aumenta, o outro abaixa. Então, se eu aumento o volume que eu vou correr, a minha intensidade é menor. Se eu aumento a intensidade, o volume é menor. Mexer nessas 2 variáveis ao mesmo tempo, aumentar o volume e intensidade, é um sério risco, né? Então você pode sobrecarregar demais esse atleta. É claro que dependendo do momento que ele está, ele vai ter um volume, uma preparação para maratona, ele vai ter um volume alto com uma intensidade alta, mas é um período do treinamento. Basicamente, esses volumes eles são interdependentes. Quando um abaixa, né, o volume aumentou, baixa a intensidade, se aumenta a intensidade. Só que é uma intensidade proporcional, né? Não vou colocar quem vai fazer 42, o ritmo dele é de 5K, né? Exatamente, então, por isso vai baixar. Então. E também, tudo só complementando essa informação, quando ele chega nesse momento aí, ele já fez toda uma preparação para aguentar exatamente, isso. Né? Período de base, né? Esse período onde o cara aumenta o volume e mantém a intensidade, mas a intensidade da prova que ele vai fazer, que é o período de polimento, né? O período competitivo, é um momento que ele já está lapidando para a prova. Ele já passou por toda a base, né? Lá se preparou para isso. Exatamente. E é claro, o volume de quem vai fazer a intensidade de uma maratona é diferente do cara que vai fazer 10K. Né? Então, por isso que a gente individualiza os treinamentos e a periodização do treinamento é baseada nisso. Hoje eu estou focado para correr maratona. O meu ritmo de maratona é uma coisa, o meu tiro de maratona é uma coisa, que é o que acontece errado. Então, o cara vai fazer um tiro tá fazendo um treino intervalado para maratona, que é um pouco abaixo do que ele vai correr a maratona. Vamos dar um exemplo claro aqui. Então, a gente vai correr a maratona sub 3 para 4,15. O nosso tiro hoje está em torno de 4,5, tá? Não preciso dar tiro a 4,30, não vou fazer uma prova de 5K. Então,
Até posso 3, fazer... 3,30. 3,30, desculpa. Se eu faço a 3,30, a gente vai aguentar. Só que a sobrecarga que isso gera é desnecessária para o momento e para a prova que eu estou visando, né? E correlaciona lá com o princípio da adaptação, né? Exatamente. Vai isso. demorar mais para recuperar, pode não gerar adaptação e ainda prejudicar Isso, outros. a gente chama de custo-benefício, né? Mas esse custo aqui não vai me trazer benefício nenhum. A gente pode falar também do iniciante na corrida, né? Ele também tem essa questão aí de mexer no volume de intensidade, mas é um pouquinho menor, né? Às Sim. vezes, uma semana para outra aí vai gerar em torno de 10% de volume e intensidade que a gente vai mexer, né? Exato. Justamente pela segurança dele, porque ele está iniciando na corrida, né? Então, É. essa é uma questão bem importante também para o cara que está iniciando, né? Sim. É. Quando o cara pega a planilha ali, ele se treina aqui. Tá muito leve. Ele nem imagina todo o contexto daquela planilha, né? Por que ele está naquela semana ali? A gente faz a periodização pensando por todas as fases para que ele possa se adaptar de maneira com qualidade e com segurança para chegar no objetivo final dele. Então tem toda uma ciência, né, em cima daquela planilha ali. Por isso que não dá para não seguir a planilha. Você pode não seguir, mas você vai estar... Ou, eu não treinei na semana passada, vou compensar nessa semana. Você acaba mexendo em toda a programação que o seu treinador fez. Tudo. Aí dá bagunça uma bagunça. Tinha um volume X, o cara aumentou 2 vezes o volume. Pô, e na outra semana teria que aumentar. Então, respeitem essa planilha. Complicado. E é interessante ver como tudo se correlaciona, né? Agora a gente vai para o princípio da especificidade e a gente acabava de falar sobre quem treina para 5, quem treina para 10 e 42. Xande, princípio da especificidade. Autotrabalho. Exatamente. Esse princípio também, né? A gente pode correlacionar ele, a gente tem que treinar, né, as capacidades cardiorrespiratórias, as vias energéticas para a gente aguentar o exercício, né, que a gente está fazendo. A gente vai fazer treino de força, mas a gente tem que fazer o que a gente se propõe, né? A gente quer correr, a gente tem que treinar a corrida, né? Não adianta a gente querer correr uma maratona e jogar vôlei, né? Vou jogar beach tênis não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Então tu tem que correr, tu quer pedalar, tu tem que treinar ciclismo. Então esse princípio também, né? A gente tem que preconizar também, né? Tem que treinar as vias energéticas, tem que treinar o cardiorrespiratório, mas também a gente tem que fazer os treinos de corrida, né? Às vezes o pessoal lá, você tá fazendo treino de força na academia, tá, mas os treinos de corrida que tu tinha que fazer, não fez, né? Então, esse princípio também ele exatamente fala assim. E corrida já é uma especificidade. Dentro da corrida a gente já tem outras. Então, um cara que, por exemplo, corre 100 metros, na antiguidade, corria 100 metros, eu não ia fazer um longo de 10K, não sabia nem que era correr 10 km. Também é específico, né? Vou fazer tiro de 150 metros, de 60 metros, é específico. Qual que era o mais... dentro. Tinha algum contínuo? O contínuo era 3 séries de 1 por 1. 1 minuto corria, 1 minuto descansava. Eu nunca treinei para velocidade, assim, pista, então nem pra vai. mim é bem novo. Assim, Nem vai. Agora que tu tá velho, não dá mais. É engraçado, você pega um cara que entra na assessoria para fazer uma prova. Quando eu entro assim, eu quero treinar, sou velocista, já manda pro cara, porque eu vou mandar o cara fazer de cara 5K. Então faz 5K, né? Cabelo, né? Então, começa a mudar todo o contexto. Ainda sobre essa questão da especificidade aí, a gente vê essa correlação com outras atividades, como o treinamento de força ou outras atividades, né? E aí a gente vem para uma coisa que é bem interessante. Na própria corrida, a gente consegue trabalhar de forma específica, né, com os movimentos, os gestos motores da corrida, o trabalho de força é específico, com subidas, né, com tiro em rampa, com um fartlek onde vai pegar subidas ladeira, né, sobe e desce, né, então puxando pneu. Próprio na academia, saltos, né? Trabalho de pliometria. Né, então, Inclusive, assim, pensando na prova que vai correr. pensando também, na prova que vai correr. Então, assim, na própria corrida, dentro da atividade, a gente consegue trabalhar de forma específica o trabalho de força, né? Visando chegar o mais próximo possível do que Perfeito. o cara vai desempenhar, né? Então, essa é a ideia também. Por exemplo, agora a galera vai correr Boston, né? Esses caras que vão correr Boston tem que treinar, pegar subidas. né? E aí, pra ficar mais específico, ainda é pegar naquela metade da prova, né? A partir de que quilômetro que pega a subida lá? No quilômetro 33 já subida. Então, cara, são tem que ter 700 esse metros duros. Assim. Tem que ter o treino ali que na parte final ele pega subida pra ser bem específico, né? E se eu tô me preparando para fazer 5 km e correr todos os dias 5 km, como que fica o princípio da variabilidade, Neto? Fica aí, vai pro espaço. Não fica. Vai pro espaço, porque o princípio da variabilidade traz essa ideia de que é bom variar, é fundamental variar, é necessário variar. Então a gente tem que variar volume, a gente tem que variar intensidade, a gente tem que respeitar a individualidade biológica, mas quanto mais variação, óbvio,
com uma certa Propósito, propósito e relação entre essa variação, né? Melhor vai ser a adaptação desse cara, desse indivíduo, para o que ele está se propondo a fazer. Dito isso, eu trago uma ideia do que a gente estava falando antes, sobre essa relação entre um treino e outro, como a gente carrega o que a gente fez do treino de hoje para o próximo, né? Então é isso. A gente faz um treino leve no início da semana para fazer um treino um pouco mais leve, regenerar, soltar as pernas, tá preparado para o próximo treino, que vai ser um intervalado ou um fartlek, por exemplo, que vai ter mais intensidade, né? Então aqui já variei bastante. E aí depois eu vou ter que dar o tempo necessário de recuperação para o treino longo, por exemplo, né? Dentro dessa ideia, de um fim de semana que vai ter um ritmo, né, blocado com ritmo de prova, leve e blocado com ritmo de prova. Então, eu tenho 3 tipos de treino diferentes, né? Um bem mais leve, um mais forte, um blocado ali com ritmo de prova, mais leve. 3 tipos de treino diferentes dentro de uma só semana. Então, tem uma variação tremenda, né? E tem uma relação entre um treino e outro. Se eu queimar se eu fizer muito forte aquele lá, que tinha que ser numa intensidade a 4,15, por exemplo, se eu fizer a 3,30, eu provavelmente vou chegar no fim de semana cansado ainda, não vou conseguir desempenhar aquilo que estava proposto. Então, o princípio da variabilidade traz essa ideia de variar os estímulos o máximo possível, de forma lógica, claro, organizada, e ordenada, né? Orquestrada pelo treinador, que somos nós, os maestros ali, né? E para que o indivíduo desempenhe da melhor forma possível e com salubridade. Aparece muita gente, né? Quando entra na assessoria, eu corro 5 vezes na semana, 5 quilômetros em meia hora. Sempre a mesma coisa. Só que chegou um momento que ele estabilizou. Né? E aí ele sente que, aí na primeira planilha, assim, ele já vê um estímulo diferente ali, ele já conseguiu, cara, dá um mês ali, ele já conseguiu baixar o tempo no 5K, porque ele variou os treinos, né? Então essa é a grande sacada, né, da variabilidade. Sim, você entra num platô de desenvolvimento. Se você faz a mesma coisa sempre, aquele estímulo até um momento ele vai gerar adaptação. Depois de um momento ele já não gera mais adaptação. E se você persiste, você acaba até perdendo o rendimento, porque aquele estímulo fica fraco, né? Então, correr todo dia 5K. No início gerou adaptação, mas depois aquele estímulo você já superou aquilo ali. Até no E mental, aí né? você acaba até perdendo o rendimento. Então, fora que mental, todo dia fazer a mesma coisa é chato, né? Então entra num platô, por isso tem que ter toda essa questão da variabilidade. E reforçar também que não é só para quem corre 4,15 e que vai para 3,30. Exatamente. Quem tem que fazer as 6 e vai lá e faz as 5,30 também cai na mesma ideia, né? Eu só dei esse exemplo porque é o mais fácil estar na cabeça ali, mas E é mais prejudicial ainda porque tende a ser mais iniciante. Isso que eu ia falar, entendeu? Porque o pessoal que começa a correr ainda está, né, quem está começando. Então tá passando por esse momento de adaptação à atividade, entende? Então tem toda a questão musculoesquelética, né? Aí a gente vai para aquela ideia do histórico do cara. O que o cara fazia? O cara fazia futebol, por exemplo. Então talvez esse cara tá com articulação, já corria no futebol, vai se adaptar talvez um pouco, mas o cara veio da natação, sem impacto nenhum. Então vou ter que adaptar, vai demorar um pouco mais para adaptar, vai ficar um pouco mais dolorido. Então tem tudo isso que a gente considera e deve observar nos alunos, e os alunos também têm que dar esse feedback pra gente, né? Olha, tô me sentindo assim, olha, esse tipo de treino é interessante, gostei, não gostei. E a gente vai ajustando e orquestrando isso aí para esse desenvolvimento. Mas nessa questão dos ritmos ali, esse aluno iniciante, o que está começando, que corre um pouquinho mais devagar, nesse momento acontece sim a mesma coisa, cara. Eu sei que o pessoal tem pressa de correr mais rápido porque tá entendendo que tem mais gente ali que se estimula para correr mais rápido, mas calma, vamos com segurança, vamos na salubridade, que aí a gente vai longe. Vamos lá no princípio da continuidade. Isso. É bem isso. É muito mais fácil treinar um aluno que já tem uma bagagem, né? Porque ele já respeita desde o aquecimento, que ninguém faz aquecimento, mas ele sabe a importância do aquecimento, ele sabe a importância de respeitar um treino que é leve, ele mantém o ritmo, então ele já tem essa bagagem. O aluno iniciante, além de ele não fazer porque ele não sabe, ele está aprendendo, tem aquela ânsia de, eu tenho que dar um pouquinho mais aqui para melhorar rápido, né? É o ímpeto de sempre melhorar. Exato, então o aluno que já tem mais experiente é mais fácil de treinar porque ele já passou por essa fase. A gente, quando começou a treinar, fez essas coisas erradas também. Eu não fiz isso, não. Foi aprendendo. O Neto não fez, mas eu fiz, o Xande fez, então o Cairan acho que já fez também.
Então, esse aluno iniciante, ele vai aprender que se ele respeitar a planilha, risca, ele vai evoluir. Não tem atalho, né? Não dá pra... Às vezes o aluno fala, mas tem algum treino aí que eu possa fazer que me ajude a recuperar mais rápido, a evoluir mais rápido? Não tem. É degrau por degrau. Tem todos. Tem que fazer todos. Isso, exatamente. É degrau por degrau, não dá pra pular, queimar etapa. Quem faz isso acaba correndo a mais do que precisa, se machuca, então... Paciência, né? Perfeito. Pessoal, hoje tentamos trazer aqui os princípios do treinamento desportivo, mas de uma maneira mais leve, mostrando tudo aquilo que a gente leva em conta, todo o quebra-cabeça que a gente monta para organizar o treino dos nossos alunos e também compartilhar as ideias aí com os nossos colegas profissionais da educação física. Mais alguma coisa aí? É isso aí, acho que a gente resumiu bem, de forma fácil, falando de maneira simples para que todo mundo possa entender, né? E claro que eventualmente pode ter alguma dúvida aí, manda pra gente, exatamente. Né? Traz aí, comenta com aí, certeza. manda nos perfis aí, no perfil da GoFit que a gente vai estar disponível aí para sanar essa dúvida e trocar uma ideia. Você que recebe a planilha lá tá vendo que a corrida não é uma ciência exata, né? A gente tem que dar um estímulo, experimentar, ir jogando aqui, jogando ali, e aí a pessoa vai evoluindo, né, velho? Esse episódio foi um oferecimento de distribuidora Santa Lúcia, aí, como o Neto já reforçou, nossa parceira aí de longa data, desde os treinos lá de final de semana até Boston. Até Boston. Boston. Foi para Boston comigo. Não deixem de frequentar aí a rede de postos também. Aí, que são mais de 50 no mais no de 50. Mais de 50 Com postos no Rio Grande do Sul. certeza serão muito bem atendidos aí. Exemplo de qualidade. Para você que está nos acompanhando no Spotify, não deixa de ir lá no nosso canal no YouTube e nos seguir por lá também. Além disso, no @golfit.assessoria esportiva, também nos acompanhe por lá. Até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu!